Olá, tudo bem? Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Você está aqui no Amor Nem Sage, esse espaço que eu criei na internet ocidental para falar sobre consciência e energia. Ainda mais durante essa transição planetária que nós já estamos indo aí para o terceiro ano da transição na superfície do planeta, o que afeta a espécie humana. Eu já peço para você deixar um joinha no vídeo e para você fazer a inscrição no canal para ajudar esse tipo de consciência a chegar a mais pessoas, em particular aquelas que serão tão magnetizadas para esse tipo de consciência quanto essa própria consciência as magnetizará. Hoje eu quero falar sobre alinhamento. Qual é a sua definição de alinhamento? Qual é o seu entendimento sobre alinhamento? Qual é as vivências que você já teve que lhe trouxeram uma percepção do que é estar alinhado? Quer seja consigo mesmo, com as inúmeras partes internas de si, ou com a parte mais importante, ou que deveria figurar com mais proeminência, que é a sua alma ou eu superior, ou com a sua mônada, ou com a hierarquia espiritual desse planeta e as galácticas, ou com aquilo que vocês chamam de Deus. O que é alinhamento? Definir as coisas nem sempre, e por sinal, assim não deveria ser, nem sempre é encaixotá-las. Definir as coisas como termo alinhamento, que é mais do que apenas um termo, é uma experiência, é trazer o significado para a sua vivência da experiência. Não importa que essa definição talvez difira do que outros definiriam o termo como sendo alinhamento. Importa apenas que você consegue organizar a sua experiência vivencial. Principalmente, e assim deveria ser, se aquilo que você definir você não quiser impor para outros como a definição que eles devem buscar do mesmo termo e experiência. Mas, em termos do autoascensionamento, dos seres ascensionados, qual é o aspecto que a maioria deles observaram que realmente define energeticamente mais aproximadamente o que seria o alinhamento? Eu lhe direi primeiramente as coisas que não é alinhamento. Alinhamento não é você nunca mais ter a sensação, percepção ou experiência plena e calcada e factível de sair do fluxo universal. Alguns acreditam nisso. O dia que eu me alinhar com minha alma, com Deus, com mônada, eu nunca mais teria a experiência que eu poderia definir como algo equivalente a sair do fluxo universal. Ah, não, isso não é alinhamento. Engana-se você. Continua você na ilusão se acredita que isso poderia definir o que alinhamento é. Alinhamento também não é a ausência de dificuldades ou de qualquer coisa que você possa chamar de problemas. Pode ser sim, e muitas vezes é, a diminuição da aparição ou da chegada desses na sua vida, principalmente quanto mais você começa a tomar as rédeas das suas decisões, em todos os níveis. Mesmo no dia que o ser humano, o eu humano, já integrado às partes maiores de si, não chega na cena para tomar uma decisão, ele não se preocupa do seu inconsciente vir à tona e tomar a decisão por ele, porque esse eu humano já foi lá no inconsciente, limpou o inconsciente dele e plantou no lugar de ervas daninhas lindas flores. Então ele está despreocupado. Ele sabe que se o eu inconsciente dele momentaneamente tiver que tomar uma decisão pelo nível consciente, não sairá coisas ruins. Então isso também não é alinhamento. Acreditar que não haverá mais desafios, que não haverá mais experiências que saiam do seu escopo, da sua percepção ou da compreensão consciencial, que é o limite de uma banda de frequência na qual você alcançou. Isso também não é alinhamento. Alinhamento também não é você ter todas as respostas, não é você ter todas as explicações, não é você finalmente entender como tudo funciona.
Porque se assim o fosse, quer dizer que o universo, apesar de ser uma grande mecânica, uma grande máquina, ele é estático. Ele não recebe novos updates, novas revoluções, novos modelos de si mesmo. Veja, até uma máquina de lavar que você compra, a cada ano sai um novo modelo. Por que o universo deveria ser diferente? Então, alinhar-se não é finalmente entender tudo, em qualquer nível que seja esse entender, corpo emocional, mental, qualquer outro corpo que a sua alma possa ter ou possa usar. Com isso, isso quer dizer que alinhar-se ou estar alinhado não é você viver plenamente no conforto, pois você sempre está 2, 3 passos à frente dos outros, ou você sempre está, digamos, no topo de tudo que há para saber, de tudo que há para fazer. Você é sempre proficiente, você é sempre o expert em tudo que é requerido para você ter qualquer vivência ou experiência de estar vivo no universo. Nenhuma dessas 3 coisas é alinhamento. Outra coisa que também não é alinhamento. Alinhamento não é a falta de oscilações em qualquer um dos seus níveis. Mental, emocional, espiritual, ou qualquer outro nível que você se aperceba dentro de você. Charlie, eu realmente acreditava que todas essas coisas poderiam significar de que eu estou alinhado. Engana-se, meu querido e minha querida. Alinhamento para o autoascensionado é estar no processo, e essa palavra é chave, no processo contínuo de experienciar o alinhamento. Alinhamento não tem começo e não tem fim. E por sinal, dificilmente terá um meio. Na realidade, o meio se torna aqueles momentos, aqueles momentos relâmpagos, aqueles momentos de vislumbre onde você percebe, olha o alinhamento acontecendo. E você talvez ache que aquele alinhamento continua a acontecer pelo tanto de tempo que você continua a percebê-lo. Não, é apenas o breve momento em que você está sincado o suficiente e ao mesmo tempo desprendido por uma distância o suficiente para ganhar uma visão maior e se entender perceptualmente num campo de probabilidade onde você estaria fora de si, para olhar para dentro de si e ver como que a vértebra de uma coluna desconjuntada entrando no trilho. Vou repetir novamente, o que é alinhamento de acordo com o plano ascensionado, de acordo com o ascensionamento, seres iluminados? O alinhamento é a experiência de você perceber continuamente a estar se alinhando. Não é necessariamente algum efeito, algum ato, alguma coisa que você pode pontuar, não. É a sensação. Algo está sendo movimentado. Energia. E algo está sendo movimentado não para pior. Está sendo movimentado para o meu melhor. Mesmo que eu não entenda o que é esse melhor. Isso é alinhamento. É a contínua percepção da vida se plasmando, da vida se reorganizando, da vida se evoluindo. Seres adormecidos, eles não se enxergam como uma engrenagem da vida universal. Então eles nem mesmo se enxergam de que há uma máquina com muitas engrenagens. Então eles não sabem de onde eles vieram, onde eles estão e para onde eles estão indo. Eles estão destituídos de si próprios. Seres acordados entendem que eles vieram, da onde mesmo eles estão agora, de que aonde eles estão é o único lugar onde sempre poderão estar, e de que para onde eles estão indo é dar uma volta na própria circunferência que abriga o espaço onde estão. E este lugar onde estão é o lugar mais privilegiado. Eles tomam conhecimento desse espaço e com o tempo acabam olhando ao redor
E quando olham ao redor, veem todas as outras engrenagens rodando. E só por olhar, alinham-se com esta dança. Não conseguem se ver de fora, por onde poderiam perscrutar em que parte da grande engrenagem eles são uma das engrenagens, mas sentem dentro. Tem uma dança de engrenagens rodando ao meu redor, então eu estou no meio delas, estou dançando com elas, ainda que do meu ponto de vista eu pareça estático. Alinhamento é estar na percepção do próprio. Por isso que me impressiona que muitos na mentoria, que obviamente entram na mentoria para sofrer menos, ou para deixar de sofrer, ou para eliminar finalmente os pensamentos obsessivos, os desequilíbrios mentais e emocionais. Às vezes 10 meses depois, 12 meses depois na mentoria, sofrem, eu não diria a palavra sofrem, mas passam por convalescenças, passam por retornos a antigos hábitos conscienciais ou de falta da mesma, que acreditavam ter eliminado logo no começo da mentoria. E aí, quando vem essas coisas, digamos que por assim dizer, retornarem como uma experiência desagradável dentro de si, descartam os 10, os 12, os 20 meses que já passaram evoluindo, pois se focam apenas naquilo que voltou e esquecem daquilo que já trilharam. E às vezes tomam essa atitude, sacrificam tanto por tão pouco, pois acham que falharam, acham que se desalinharam, por isso aquilo voltou, ou acham que não fizeram os exercícios bem feitos e por isso não se alinharam permanentemente. Com isso quero dizer, vocês do Ocidente, e principalmente os seres humanos, têm um hábito esdrúxulo de rejeitar as partes inconvenientes do processo. Mas são as partes inconvenientes do processo que fazem a engrenagem rodar. E você estar em alinhamento. Posso te fazer uma pergunta? Às vezes a gente não tem que pôr graxa no metal para o metal rodar. Às vezes a gente não tem que vernizar uma janela de madeira, porque às vezes ela fica muito truncada, ela murcha, ou às vezes ela fica tão velha que se você não vernizar você não consegue abri-la, ela não tem elasticidade para se movimentar. O seu processo não é estático. Quando algo inconveniente retorna, que você achava que você já havia trabalhado nele, às vezes não é porque ele ainda permaneceu lá. Às vezes ele simplesmente voltou, pois você cuidou dele num dado momento, mas você não continuou cuidando daquele espaço. Nos meses seguintes, você deu aquilo por feito, cuidei disso, vou cuidar de outra parte do meu ser. E o solo da terra do nosso ser interno é como essa terra, digamos, não virgem, mas essa terra, a terra física mesmo, que às vezes é uma terra bravia, com isso eu quero dizer, é uma terra que naturalmente, se não sempre mantida com cuidado, ervas daninhas nascem novamente. Às vezes é apenas isso. Você cuidar de um lugar do seu ser para reestabelecê-lo a saúde e a integração espiritual não é dar o trabalho como feito uma vez terminado. É quando você trazer aquele espaço do seu ser para um nível de saúde, é você continuar a mantê-lo naquele nível de saúde. Não simplesmente agora ignorá-lo e tratar dos lugares dentro de você que ainda estão sujos. Às vezes, a reincidência de coisas já tratadas no seu progresso espiritual é porque você tratou momentaneamente, mas não permanentemente. Você tornou algo presente que você realizou como seu passado longínquo. E ser integrado é sempre estar no presente contínuo.
da conjugação de verbos, não é verdade? Então, alinhar-se ou alinhamento é sempre estar dançando. E saber que numa dança, você às vezes pode revisitar passos passados feitos no início da dinâmica. A única diferença agora é você não se surpreender. É você já saber como lidar com eles e atravessá-los o mais rapidamente para você voltar para os momentos da dança mais engajadores ou mais agradáveis na sua percepção. Alinhar-se não é a dissolução da inconveniência, dos problemas, dos desafios e viver apenas em conforto. Alinhar-se é saber o que fazer, como fazer e quando fazer, quer venha o bom ou quer venha o ruim. Então, às vezes, no trilhar, saímos um pouco do trilho, espanamos para os lados, para que não nos esqueçamos que no frescor da mente sempre deve permanecer. Não é que eu estou alinhado, eu sou o alinhamento. E eu me alinharei continuamente quantas vezes forem necessárias. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Até os nossos próximos materiais.